Calei de volta e a gente continua a nossa conversa sobre a matemática cobrada na prova do Enem 2017. Quais são suas dúvidas? Participe com a gente, os nossos contatos vão aparecer durante todo o programa. Agora eu vou te contar uma curiosidade bem interessante. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, todo mundo sabe, né? Só que tem uma parada curiosa aí no meio. Olha só, preste atenção. A maioria das questões cobradas no Enem são baseadas em conteúdos ensinados no ensino fundamental e não no médio. Olha que interessante. A conclusão é de um levantamento do sistema Aridissá, que foi divulgado no mês passado. A pesquisa analisou as mais de 3.000 questões já cobradas pelo Enem desde 2009 até o ano passado e chegou a essa conclusão. Moral da história, professores, isso mostra que é importante estudar bem desde cedo. Não adianta reforçar no ensino médio. Exatamente. Ensino fundamental, como o próprio nome diz, né? Fundamental aí também. O que vocês acham disso? O ensino fundamental, ele serve como uma base para você ter um bom caminhar no ensino médio. Então, igual eu comentei no primeiro bloco, se você tiver na prova do Enem várias questões que envolvem cálculos de decimal, não é uma coisa que você aprende no ensino médio. É uma coisa que você aprende no 6º ano do ensino fundamental. Então, se você tiver uma boa base, se você tiver muita calma de fazer esses cálculos, você vai ter um bom desempenho na prova. Então, tudo está ligado com, principalmente, o 6º ano, que é geralmente o trauma dos meninos quando passam do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Exatamente. E levando em consideração que muitas questões do Enem estão baseadas em raciocínio lógico matemático. Então, se o aluno, né, se isso começar a ser trabalhado desde o início, e os professores, lógico, instigando isso no aluno, e vai fazer com que eles tenham realmente menos medo em relação à matemática. Sabe? Certo. Matemática é uma construção, né? Como qualquer ciência, matemática é uma construção. Então, você não faz bem um 7º ano se você não faz bem um 6º. Você não faz bem no ensino médio se você não tem base no ensino fundamental. A alicerce da casa é importante para que a casa fique em pé. O fundamental é importante para que o ensino médio seja bem feito. Perfeito, Caio. Amanda, você pensa muito nisso, né? Você tem um sonho que é de ser médica. Desde pequenininha você já sabia? Não, desde pequenininha. Meus pais são médicos, acho que isso influenciou muito. Mas desde pequena é uma certeza. Se a pessoa pergunta o que você faz, médica, sem nem pensar 2 vezes. E medicina não é um curso fácil de fazer e de passar pelo processo seletivo. Nossa. Então você já tinha isso na sua cabeça há anos, pensando, eu tenho que estudar muito. Já, eu estava sempre pensando que se eu não aprender essa matéria, eu vou agarrar nela lá na frente e aí eu vou ficar prejudicada com isso. Então, se eu tenho uma dúvida agora, é melhor já tirar de uma vez, porque senão vai causar problema no futuro. Você fez a prova no último domingo. O que você Isso. achou? Como foi lá, as ciências, as linguagens, né, e a redação? Sim, não é a minha prova preferida, né, humanas, mas eu fui bem, de acordo com umas correções que eu fiz, mas redação eu tive um pouco de dificuldade, eu não estava esperando por esse tema, mas vamos ver o que vai aparecer. O que você achou do tema? Eu achei, assim, foi uma surpresa para todo mundo, eu acho. Não era uma coisa que a escola discutia isso muito com os alunos, então pegou todo mundo de surpresa. Mas é um tema muito importante, então Sem que dúvida. vale a pena, Com certeza. com certeza, escrever sobre. Com certeza. Eu quero mostrar agora uma pergunta para que vocês, professores, respondam, mas antes eu vou levantar aqui, porque no intervalo rolou uma coincidência, a minha estagiária de produção falou, peraí, Samara foi minha professora? Eu tô falando, essa mulher tem 2 milhões de alunos espalhados pelo Brasil. É isso, Mayara? Foi sua professora? É isso mesmo, Anderson. Gente, ela foi minha professora em 2005. 2005, quando eu finalizei meu ensino médio, Anderson. Aí eu tô assim, gente, você tá diferente. E realmente, gente, 2005, ela foi minha professora. Que lindo. Lembra dela? Não vale mentir, professor. Aqui. Você Eu sabe era que... cabelo todo preto, que nem o dela, assim, comprido. Sentava na primeira fileira, sabe? Aquelas alunas estudiosas, mas que adoravam... A nerd, mas que adoravam rock também. Então, você tá curtindo hoje o som da Jaque Ruas, daqui a pouco eu vou conversar com ela. Obrigado, Mayara. Obrigada, gente. Vamos ver mais uma pergunta, então, de aluno. Bora lá assistir. É uma pergunta que vem aí. Eu gostaria de saber quais que são as dicas para fazer a prova de matemática. Por exemplo, seria melhor começar pelo texto ou pelo enunciado? Olha, eu sempre falo isso para os meus alunos, sabe? Na hora que você pegar a prova de matemática, primeira coisa,
folhear a prova para tentar identificar aquelas mais fáceis, né? Questões que tenham figura, questões que tenham tabela, gráfico, textos pequenos, textos grandes, esqueça isso por enquanto. E à medida que for fazendo as questões e codificando cada questão. Ah, uma questão eu fiz. Ah, coloca lá, ok. A segunda, eu estou em dúvida. Coloca uma interrogação. A terceira, eu não sei. Coloca um xizinho. Por quê? Na hora de passar para o gabarito, você já passa as que você realmente tem certeza que tenha feito e achado resposta. Agora, se sobrar tempo, você vai em qual? Aquela que que teve dúvida ou aquela que você não sabe? Aquela que você teve dúvida. Então, você ganha com isso. Agora, questões grandes, contextos grandes. Fazer o quê? Vai direto na pergunta, porque às vezes a pergunta não tem nada a ver com o texto. Então, às vezes você consegue resolver a questão sem ler o texto. Agora, tem questões que realmente você não vai conseguir resolver. Então, você corre o olho no texto, pega os dados, né? Viu uma fórmula lá? Questão de logaritmo. Viu a fórmula de logaritmo? Substitui os valores e pimba, faça. Tem que ter agilidade. Agilidade, mesmo. ter aquela visão, né? Que nem eu falo, você viu uma figura lá, então acho que isso é projeção ortogonal. Ah, viu o tronco de um cone, é semelhança. Então tem aquela visão rápida, né? É a questão Então, da estratégia de prova, não é? Isso. Então, por exemplo, a gente está comentando antes de entrar em ar, a questão de áreas, por exemplo. Tem muitas questões que envolvem área rachurada, né? Área rachurada. rachurada. Então, você tem um triângulo e dentro um círculo, geralmente pega um pedaço. Então, essa estratégia do aluno, mas claro, vendo provas anteriores. Então, uma grande dica é você refazer as provas do Enem, conhecer seu inimigo. Porque você vai para um combate, você precisa saber com quem você está lidando. Então, tudo é uma questão de pesquisa de questões, né? Fazer uma varredura na prova, para você ter um bom rendimento. Perfeito. É um grande treino, realmente. E começar pelas questões mais fáceis dá uma segurança para o aluno, ele pensar, estou conseguindo, vou adiante. Com certeza. Eu acho que quando você faz o exercício com nível crescente de dificuldade, você vai esquentando, que a gente fala, né? Pegando o jeito. Então, você não desanima no meio do caminho, porque talvez você comece numa questão difícil, desanima, aí tem uma questão fácil lá no final que você não vai dar muita importância. Essa dica de ler a prova e selecionar as questões Folhear, mais fáceis, médias, difíceis, que a gente chama de estratégia de Varetas. pega-varetas, aquele jogo de pega-vareta mesmo, que você pega sempre as varetas mais fáceis. Você perde uns 5 minutos no início da prova, 5, 10, mas você ganha um tempo no final muito importante. Exatamente, eu falo que não é perder tempo, eu acho é ganhar tempo. Investir. Porque quando você, olha, eu já fiz uma questão parecida com essa, isso ali te traz um equilíbrio emocional, que mesmo que você não acerte a questão, mesmo que você não saiba, você não vai apavorar. Então, você vai manter o equilíbrio, sabe? Você vai ficar, olha... Aí você começa a passear, olha, essa aqui eu sei, essa aqui eu não sei. É tentar realmente selecionar as questões fáceis e médias. E não ficar Né, muito Amanda? tempo naquela que não consegue, né? Sim, nossa, eu acho muito importante começar pela mais fácil, porque se você olha uma questão difícil e já vê que você não sabe, você fica desesperada sem saber o que vai vir na Exatamente. próxima. Será que você vai saber? Será que vai ter dificuldade também? Eu acho mais fácil. Viu que não sabe, pula. Exatamente. Vai Bloqueia fazendo aquilo assim. ali, já pula É, para a próxima, esquece fica que aconteceu. pensando. Exatamente. Porque é muito emocional a prova também, né? Não, é uma pressão. Eu não cheguei até a pressão do terceiro ano e do cursinho, mas mesmo assim, tá todo mundo tenso, um silêncio te cobra muito saber aquilo. Então, eu acho melhor você vai por aquilo que você tem facilidade, que não tem, deixa para depois. Perfeito. Bom, vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, porque agora quero conhecer um pouco da Jaque Ruas. Jaque, para começar, me apresenta os seus companheiros de banda aqui hoje no programa. Ok. Esse é o meu marido, Mauro Malcávia. Esse é o coach, toca comigo há muitos anos. Esse aqui é o Leandro, tá tocando com a gente agora. E esse é o Léo, meu amigo também de longa data. Muito obrigado, gente, pela presença. Você é carioca, né? Sim, sou carioca, mas sou criada em Minas, não tenho sotaque, não tenho nada de carioca. Todo mundo sempre me pergunta isso, mas saí de lá com 4 anos, então não tenho nada de carioca. O que representa a música para você? Tudo, tudo. A música é tudo para mim. Minha família não aceitava muito, então assim, foi uma luta muito grande para mim estar vivendo de música hoje em dia. Eu tenho 3 filhos, eu sustento meus 3 filhos. Eu e meu marido, a gente vive de barzinho. Então a música é tudo. Além de ser o meu ganha-pão, né? Olha que bacana, é a sua profissão. Sim, é minha profissão que muita gente não vê como profissão. Muita gente pergunta, você só mexe com música, você também trabalha? É o meu trabalho, é o meu ganha-pão, é o nosso sustento. Poxa, é um trabalho digníssimo e que dá um trabalho, né? Muito. Sendo bem redundante. Muito. Poxa,
Você não trabalha, não? Você só dá aula. Só dá aula. Professores, Tipo Só dá isso. aula. professores também vivem essa realidade, isso. né? Manda um beijo para seus filhos. poxa. Nossa, um beijão para meus filhos que estão me assistindo em casa. Otávio, Tavni e Emily, que eu tenho uma filha chamada Emily. O pessoal tá me zoando aqui de Emily. Já fiz, Sim. né, cover de Evanescence há muitos anos. A gente vai tocar cover de Evanescence hoje, mas não faço mais. Mas um beijo para meus filhos, também para minha mãe, que tá me assistindo lá em Ipatinga. Minha mãe tá me assistindo lá ao vivo. Um beijão. Mãe, te amo Como muito. ela chama? Vera. Beijo, Vera. Que linda sua filha. Vamos lá, vamos ouvir Jaque Ruas no Vamos lá. Caleidoscópio. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you. And you see one here in me. I don't want your hand this time. I save myself. And maybe I'll wake up for once, not tormented, daily defeated by you. Just when I thought I reached the bottom, I died again. I'm going under, drawing you. I'm falling forever. I've got to break through. Going under, blurring and slurring the truth and the lies. So I don't know what's real and what's not. Always confusing the thoughts in my head. So I can trust myself.